Boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Eu vou tratar sobre chikungunya. Então, a gente começa a descrever aqui o que é a apresentação de hoje. Deixa eu retornar aqui. Chikungunya, essa apresentação não é só minha, é uma apresentação dos meus colegas de trabalho, do Ministro Mourão, que até aposentou, também da professora doutora Mariana, que é da FEMIG. Isso aqui foi feita na época do nosso surto de chikungunya do Bernardo Valadares. Muitos de vocês lembram dessa história, provavelmente conhecem alguém que teve chikungunya e provavelmente alguns tiveram chikungunya. Quando a gente estava presencial aí com vocês, eu sempre fazia a pergunta: e aí, gente, quem teve chikungunya? Aí sempre falava: eu. Sempre contava a experiência, né? Hoje é gravado, não dá pra gente conversar muito, mas a experiência é muito dolorosa, né? Uma doença que chegou, que a gente falou na primeira aula sobre arbovirose, lembram? É uma das doenças que a gente chama de doenças emergentes e reemergentes. Chikungunya, para o Brasil, é uma doença emergente, nova, né? Lembra que a gente falando que tem muitos arbovírus? A chikungunya é um deles. A chikungunya é um togavírus importante. Nós temos a febre do Nilo Ocidental, que é togavírus também. E a gente não teve casos importantes no Brasil, a gente teve um caso na nossa região Resplendor, mas importado. As características da doença é muito parecida, porém ele é mais... não chegou aqui com tanta força de transmissão. Ainda relatos que além do Aedes aegypti, ele também é transmitido pelo Culex, famoso pernilongo, né? Estamos discutindo à noite aqui. Que é muito mais difícil de combater, inclusive, e tem muitos. Então, a febre do Nilo Ocidental, ela tem essas características parecidas, e a chikungunya, a gente lembra bem, né? Quando a gente fala da chikungunya, é doloroso, né, gente? Então, a ocorrência do vírus chikungunya, historicamente, no mundo, a gente tem relato dessa febre com duas articulações de 1770, o mapa acabou tampando aqui. Porém, o vírus chikungunya foi identificado a primeira vez durante a epidemia na Tanzânia. Aí eu quero que vocês prestem atenção de que é. Entre 1952 e 53. Olha aqui, a Tanzânia, e Madagascar, né? Provavelmente isso aqui já foi unido, né? Provavelmente não, né? Com certeza foi unido, né? As placas tectônicas se moveram. É interessante lembrar que essa é uma região que tem características muito diferentes do resto do mundo, animais muito diferentes na região de Madagascar. A emergência do chikungunya, grandes surtos com impacto na saúde são publicados e descritos a partir do ano 2000. No ano 2000, no Congo, a gente vê um surto na costa aqui do Quênia, nas Ilhas Comores. Em setembro de 2006, em setembro de 2004 a maio de 2016, 244 mil de 341 mil residentes da Grande Comore foram afetados, 63% da população. É uma das coisas que a gente fala da chikungunya, uma característica dela, diferencia da dengue, por exemplo, é a taxa de ataque dela, né? É uma taxa de ataque muito alta. E também ela é uma doença muito mais imobilizante do que a dengue, porque as dores nas articulações são muito fortes. Então o sujeito fica desesperado de dor, né? Além disso, ele acaba procurando a unidade de saúde porque ele cronifica. Então o sujeito aguenta 2, 5, 7 dias. Mas quando dá 10, 12, 15 dias que ele está sentindo a dor, quando ele está na fase subaguda, ele não resiste, ele vai à unidade. A gente teve a reemergência de chikungunya na Ásia, no Camboja. Em 2005, nisso nas Ilhas Reunion, localizada ao leste de Madagascar, muito ali próximo à África, né? No oceano pertencente à França. A gente vê em 2014 o vírus foi identificado em mais de 19 países, ele foi se espalhando aos poucos. Então, o país de transmissão endêmica com o vírus hoje em Benin, Burundi, na África, vários desses países, não vou citar um a um. Porém, em 2014 foi registrada a transmissão de chikungunya dentro de países mais próximos do Brasil, nas Américas. A Organização Mundial de Saúde considera que a situação epidemiológica de chikungunya nas Américas é grave. Em 2014, esse dado. Apontaram que 11 de julho
de 2014, já tinham sido identificados 350 mil casos de chikungunya nas Américas e 5.037 confirmados e 21 mortos. É muita gente. E aí a gente vê uma característica, acho que é importante vocês notarem, ele passa, essa doença ela começa pela América Central e ela vai literalmente descendo por essas ilhas aqui do Caribe e chega aqui no Suriname e a gente vai ver próximo ao Suriname, Trindade e Tobago, e ele vai chegar literalmente do Oiapoque e vai descendo em direção ao Chuí. A gente vê os casos notificados confirmados no Amapá, lá no norte, e ele vai descendo ao sul, né? Aí vem a descrição de vários casos, e aí começa a chegar, até que chega em nossa cidade, né, Governador Valadares, que foi um sufoco, com mais de 12 mil casos confirmados da doença em Valadares. A cidade ficou comovida com a doença, e houve uma mobilização importante. Então, um vírus togavírus, regiões tropicais soltas da África, Oceano Índico, Sul da Ásia. A febre chikungunya. O que significa chikungunya, né, o nome? É aquele que se recurva, porque realmente a dor é imobilizante, você fica lá sentindo dor. Né? Então, que é a minha imagem que vai dizer, né? Aquele que se recurva. Ok. A transmissão Aedes aegypti, ou Aedes albopictus, incubação humana 37 dias, viremia elevada. Casos sintomáticos é bem pequeno, minoria, 3 a 25%, né? A gente está conseguindo ver em epidemiologia algumas características das doenças, taxa de ataque, sintomático ou assintomático, e aí a gente vai pegando esses pequenos nomes, essas pequenas palavras, vocês vão se adaptando a elas. Em Minas Gerais, o Aedes aegypti, Albopictus, ele é muito infestado e tem algumas diferenças, né, entre vírus chikungunya e dengue. A sintomatologia em alguns partes são bem semelhantes, porém, ela tem uma característica mais de surto nas proporções de disseminação muito rápida. Primeiro que a gente tem uma população totalmente susceptível, né, a gente tinha naquele período, ainda temos um número grande de cidades que é susceptível. Os vetores é tanto a Albopictus quanto a Aedes aegypti. Isso aqui é importantíssimo, quero que vocês prestem atenção. A infecção do chikungunya, ela é de 70 a 95% sintomática, 5 a 25% assintomática. É uma descrição grande ainda desse ou não é, né? Você diz que você tem uma fase aguda, se ela dura 10 dias, até 90 dias a gente chama de subaguda, a partir de 90 dias crônicas e algumas formas atípicas, que é muito importante. E aí, como a chikungunya está retornando esse mês, né, esse ano, a gente está começando a ver alguns casos aparecendo. Então, assim, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa fase aguda, porque é nessa fase aguda que a gente consegue impedir ou melhorar a situação das pessoas que podem ir na subaguda e não ir para a crônica. Principalmente os grupos de risco, gente, mulheres acima de 50 anos, que são o grupo que mais ficou subaguda e crônica. Primeira coisa a ser feita, principalmente nesse caso, é repouso. Nos primeiros 10 dias, o repouso tem que ser absoluto. Quanto mais repouso, menor a possibilidade de ir para a fase subaguda ou subcrônica. E isso faz uma diferença na vida da pessoa muito grande. Porque a dor de mais dias, ela vai matando a pessoa. Então, na fase aguda, 100% dos casos têm febre alta, acima de 39 graus, dor articular intensa, a dor é simétrica, debilitante, geralmente associada a edema, mãos e pés. A articulação do metacarpo falegiana e punhos é muito agravada. Outra característica também, as dores em locais que você já teve lesão. Então, por exemplo, você teve uma lesão no joelho, você teve um acidente, teve uma cirurgia, doeu muito e agora vai doer mais. Então, aqui é um mapa do acometimento. Quanto maior, a maior probabilidade de acometimento de dores. Região anterior e região posterior. Então, na fase aguda, a gente vê esse enrijecimento das mãos, esse inchaço das mãos, né? E aqui depois a melhora clínica. Você vê que a mão muda, né? O inchaço estava bem evidente aí quando você vê as duas manchinhas na pele da mulher. É da característica dela. Aqui é a mesma lógica, um inchaço muito característico. São fotos
do Kleber Giovanni Luz, principalmente na Bahia, são pacientes que ele atendeu lá, tá? E ele cedeu para o Ministério da Saúde e para a FEMINE a gente está usando. Lesões articulares com o paciente com chikungunya, a gente está vendo sempre esse edema, tá vendo? Ele sempre acompanha esse edema. Essa característica é uma que aconteceu em várias pessoas, mas não foi em todos, no rancho cutâneo, importante, mas também em bebê isso aconteceu mais lá, um bebê que aconteceu com bebê. É triste saber que uma criança pegou chikungunya, né? Outra coisa é exantema em mãos e pés, que também do 12º e 5º dia. Na fase aguda também de bebês, tem algumas características, a gente pode trabalhar depois com cuidado. Então, algumas manifestações adicionais, vocês pegam uma apresentação, vocês pegam um manual para postar, dá para vocês verem que fadiga, estomatite, diarreia, conjuntivite e uma das características na fase aguda. Quando a gente pega para subaguda, a gente começa a ter também, inclusive, sintomas depressivos. Por quê? Imagina se você está sentindo uma dor crônica por mais de 10 dias, uma dor que não para, uma dor crônica, uma dor forte por mais de 10 dias. Você não consegue andar mais. A gente tem relatos de pacientes que eram atletas que simplesmente perderam a capacidade de ser atleta, né? A gente, inclusive, em Governador Valadares, no campeonato que a gente disputa de CrossFit, um dos nossos maiores promessas teve chikungunya, né? E nesse ano ele não disputou e provavelmente o resultado que ele teria naquele ano era melhor do que o outro ano, até pela idade dele. Então, a chikungunya simplesmente acabou com a carreira de um atleta. Não acabou a carreira, mas a grande oportunidade dele, a chikungunya diminuiu. A persistência, o agravamento dessa artralgia que não passa, e aí vem algumas coisas que são muito fortes. A crônica, prevalência fase crônica é muito variável, comprometimento flutuante, evolução contínua ou por surtos, persistência da dor articular, musculoesquelética e neuropática, mesmo em local de articulações, dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade. E eu tenho pacientes até que muitos anos com dor. Então, quem são os fatores de risco? Eu falei para vocês, mulheres, idade acima de 45 anos, eu falei 50, mas é 45. Intensidade da doença na fase aguda, lesões articulares prévias, como eu falei, você tinha uma dor, piorou. Agora, esse outro grupo de risco é uma complicação. Criança menor de 2 anos, termos de idade, né, idosos, gestantes e portadores de comorbidades, principalmente doenças renais, diabetes, a gente teve um problema sério com isso. E aí, uma das coisas que tem uma manifestação importante para todos os casos graves é essa encefalite. Essa encefalite aqui, em todos os casos, é importante, tá vendo? E aí, os casos de óbito normalmente foram acompanhados de encefalite. Os exames que a gente vai escolher normalmente é o hemograma, sem achados hematológicos ortognômicos, trombocitoses leves, leucopenia, linfopenia, os PCRs aumentados, transaminase, creatina também, o CK também discretamente elevado. Na subaguda, a gente vai avaliar a ureia, creatinina, as enzimas transaminases do fígado, glicemia em jejum, hemograma. Na fase crônica, a gente vai fazer esses exames de doenças infecto-contagiosas para a prescrição de imunossupressores, né, por dor, e ele pode piorar casos de outras doenças infecciosas, né, então, HIV. Então, isso tem que ser bem avaliado. Avaliação diagnóstica, a gente fechar o diagnóstico, isolamento viral ou PCR. E aí, você lembra que que eu vou falar sempre para vocês? Isso é o dia. Isso é importante, principalmente quando a gente trata de sorologia. Então, a gente vai ver aqui o quanto que a viremia aumenta, o IgM aparece, o IgG aparece. Então, você vai fazer a sorologia, você tem que ter certeza disso. O isolamento viral, que é o PCR é diferente, ele até o 8º dia. Então, quanto antes, melhor. Isso acontece em várias doenças, que a gente pode fazer diagnóstico. Então, a gente tem diagnóstico diferencial de várias doenças, tá vendo? É importante a gente levar em consideração para não ter confusão, né? Outros, malária, leptospirose, doença reumática, artrite e o maiaro. O maiaro também é uma arbovirose. Ele tem uma diferença do chikungunya, ele também é um togavírus, ele tem uma diferença do chikungunya, que ele, assim como a febre amarela, ele não é urbano atualmente, né? Ele está mais
nas áreas rurais, né? Classificação de risco, e a gente para aqui no manejo clínico para uma próxima aula e não ficar muito grande e pesado. Acredito que deu para a gente entender um pouco. A gente não fala chikungunya agora. Chikungunya a gente vai continuar em umas aulas para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E eu falei que ia ter a apresentação hoje com videoconferência com vocês, não vai dar. E quarta-feira tem uma apresentação importante do comitê de Covid-19. Então fica para quinta-feira, eu vou combinar com a liderança da turma para poder fechar. Então, muito obrigado.